Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, eu quero compartilhar com você de um assunto extremamente polêmico, irmãos, e que em muitas cabeças há uma certa divergência. O tema desse vídeo de hoje, da mensagem de hoje, é: um pastor divorciado pode dirigir a igreja? Um pastor divorciado pode estar à frente de um rebanho, de um trabalho? Olha essa pergunta, é uma pergunta cabeluda, profunda e bastante complexa, irmãos, tá? E eu quero aqui discorrer dentro das escrituras sagradas, navegar nos oceanos das escrituras, justamente para vermos e aprendermos com as escrituras acerca desse assunto. Bom, queridos, as escrituras nos mostram as exigências de uma companheira do lado de um varão. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, o próprio Deus disse: não é bom. O próprio Deus observou isso, irmão. Deus disse: não é bom que o homem viva só. Versos à frente, ainda no mesmo versículo, Deus disse assim: farei-lhe uma adjuntora, uma companheira. Em outra tradução, uma auxiliadora. O que é uma auxiliadora? Uma auxiliadora é aquela que auxilia, é aquela que acompanha, é aquela que é a base de apoio, que é o sustentáculo. Lógico, Deus, o Espírito Santo, Jesus e a palavra é a evidência na vida de um pastor. Mas ela é o sustentáculo. Ela é a parte que lhe falta no homem. Ela é aquele enxerto que falta na vida de um ser humano. Por isso Deus disse: olha, não é bom que o homem viva só. E eclesiologicamente falando, que é a matéria sobre doutrinas e organização da igreja, uma das exigências de um pastor é que ele seja, irmão, casado. Sim, se nós formos fazer uma viagem nas Escrituras, no Novo Testamento, nós vamos nos deparar com alguns requisitos. E um dos requisitos, ou uma das exigências de um pastor, é que ele tenha uma companheira do seu lado, justamente para o trabalho missionário, para o exercício e desenvolvimento da sua chamada. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo de número 7, quero que você me acompanhe lá. Paulo, em 1 Coríntios, ele fala sobre a questão da prostituição. Ele diz assim, 1 Coríntios 7, verso 1, ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse mulher. Agora o motivo, verso 2, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem seu próprio marido. Queridos, por que eu usei esse versículo como base do tema? Um pastor divorciado pode dirigir uma igreja? Deus disse em Gênesis 2,18, não é bom que o homem viva só. Beleza? Em 1 Coríntios capítulo 7, verso 1, Paulo diz assim, bom seria que o homem ficasse ou se permanecesse na condição que eu estou agora, solteiro. Há várias especulações, há quem diga, Paulo era casado, mas a mulher deixou por ele ter aceitado o Senhor Jesus como salvador de sua vida, ou então a esposa morreu, faleceu, caminhava com ele, por conta da perseguição morreu. Ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe. Isso é apenas especulação dos pregadores, de algumas linhas teológicas, ninguém sabe. Aqui Paulo está tratando sobre a pureza da igreja, a pureza em si do corpo, tá? A pureza em si do corpo, porque sexo fora do casamento é impureza, é caracterizado impureza. Mas também Paulo está olhando pelos cuidados, ou seja, pelo cuidado da pureza da igreja. E no verso 2 ele diz, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e vice-versa, ou seu próprio marido. Por que Paulo está tratando disso? Queridos, olha a importância de alguém que está sendo ordenado, sendo apresentado a uma igreja como pastor, ter do seu lado a sua companheira, irmãos. Queridos, a gente não pode fechar os nossos olhos, eu quero aqui ser não tão profundo, mas por que um pastor ele deve ser
casado deve ter uma companheira e deve estar à frente do trabalho? Queridos, por conta dos ataques do inferno, irmãos. Por conta dos ataques do inferno. Há pessoas com a mente cauterizada, com a mente maligna, irmãos. Queridos, pastorear é pastorear num campo minado. Numa terra onde nem todos respeitam aquele homem como um homem de Deus, como um porta-voz de Deus na igreja, como uma referência na sua comunidade, na sociedade. Agora, mesmo ele sendo casado, ele não está isento de ser tentado a ser infiel à sua esposa, ao seu casamento. Ele não está isento disso daí. Porque a Bíblia está recheada de mandamento de ordenança de que nós devemos vigiar, de que nós devemos crucificar a carne. Então, Paulo está dizendo em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 2, que não é bom com que o homem esteja solteiro. Se ele tem a tendência para se casar, porque tem gente no nosso meio que não tem tendência para casamento. Em Mateus 19, Jesus fala sobre os eunucos, 3 tipos de eunuco. Os que nasceram, que é um dom, apontando para aqueles os 144 mil selados que nunca se relacionaram, são virgens, nunca se relacionaram com mulher nenhuma. Queridos, tem pessoas no nosso meio que tem esse dom, ou seja, ele é seguro no coração dele, ele não sente atração pelo sexo oposto. Ele não tem aquele desejo de se casar com uma mulher, de se casar com um homem. Ele apenas pensa em servir, devotar a vida dele a Deus. O primeiro grupo é os que Deus deu esse dom. O segundo, os que se fizeram eunuco. Historicamente, tinha homens que eram separados pelo rei a dedo. E ele era justamente forçado a ser castrado, porque os eunucos, eles cuidavam das concubinas, né, dos reis. Então, era um certo cuidado, né? O rei não queria pôr em risco a sua integridade, né? E por conta de alguém que tivesse a responsabilidade de vigiar suas concubinas e que de forma infiltrada se envolvesse com elas, né? Por isso eles eram castrados. E aqueles que se fizeram eunuco por causa do reino. Ou seja, é alguém que, por mais que tenha essa tendência, mas vive uma vida consagrada. Ou seja, é decidido no seu coração, na sua mente, que vai viver solteiro. E não é fácil, vai ser o espinho da carne dele. Ele vai travar a batalha dele, a guerra dele. Ele vai ter que vigiar, vai ter que mortificar. Paulo fala sobre a crucificação da carne em Gálatas capítulo 2, versículo de número 22. Ele fala sobre a crucificação das paixões, do desejo da carne em Gálatas 5, versículo 24, que ele diz: pois aquele que está em Cristo crucificou os desejos e suas paixões na cruz. Isso não é fácil. Paulo se fez eunuco por conta do reino dos céus. Pois bem, então por causa da prostituição, da imoralidade, dos ataques de pessoas que não respeitam o homem de Deus, eu particularmente, o camarada pode ter a chamada, pode ter vocação para o ministério, mas sendo solteiro, eu segurava um pouco ali, deixaria ele à vontade para trabalhar ali numa determinada área, tudo, e em nome de Jesus, e quando surgisse uma companheira, aí é diferente. Por que eu estou dizendo isso? Queridos, não só pelo cuidado da igreja, mas pelo cuidado da alma desse homem. Pelo cuidado da alma desse homem. Tá? Pelo cuidado da alma desse homem. Para que esse homem sozinho não militasse a boa milícia da fé sozinho, sem uma companheira, irmãos. Sem ele desfrutar daquilo que é o melhor que Deus deu aos casados, que é o sexo, que é um presente, que é uma dádiva de Deus, dado ao homem e à mulher, mas para ser desfrutado dentro do âmbito do casamento. Então, olha a necessidade desse homem, desse pastor, não ser solteiro. Opa, estou falando de pastores solteiros. Olha só, que é para a gente entender um pouco melhor.
Em 1 Timóteo capítulo 3, versos 1 até o 5, Paulo mostra o padrão moral do pastor e familiar. O verso 1 diz: aquele que almeja o episcopado, excelente obra, deseja. Aí o versículo 2: exige-se que o bispo seja irrepreensível e marido de uma só mulher. O verso 1 fala sobre uma chamada que muitos sentem no seu coração, de que o Espírito Santo está o chamando para o ministério. Ele tem convicção de que Deus está o chamando ele, mas ele precisa levar em conta, e isso também aqui é uma dica para pastores de igreja que observam que o jovem tem a chamada pastoral, mas no momento está sozinho. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2 é justamente um conselho aos pastores que querem levar os jovens, que são fervorosos, têm Bíblia, cheios do Espírito Santo, mas são solteiros, ainda não exercerem a função, a frente de trabalho, por serem solteiros, irmãos. Por conta disso, por conta da imoralidade, por conta do cuidado não só com a igreja, mas por conta do cuidado da alma dele. Então, em 1 Timóteo capítulo 2, capítulo 3, verso 1, alguém aspira, desejos a chamado, ministério. O versículo 2, as exigências moral, irrepreensível marido de uma só mulher. É uma só mulher, irmão. Ah, mas Davi tinha várias, Salomão tinha várias, Abraão tinha várias, Jacó tinha várias. Nunca deu certo. Biblicamente é só você olhar a história, nunca deu certo. Agora, por que essa exigência? Vamos aprender agora. Por que essa exigência? Queridos, um pastor casado, a gente precisa entender que ele é o manual de ensino para uma igreja, irmão. Ou seja, ele é o manequim. A vida dele de casado é o manual de instrução e de ensinamento de como os outros demais devem viver uma vida de casados, irmão. Agora imagine alguém divorciado à frente de um trabalho. Alguém solteiro na frente de um trabalho. Queridos, é algo muito delicado, bastante delicado. Segunda coisa que a gente precisa entender, o pastor casado passa mais segurança às famílias. Agora imagine o camarada divorciado. E que a igreja sabe que ele se divorciou, que ele desfez o casamento dele com a Maria, foi infiel ao casamento dele com a Maria, agora ele tem um novo casamento, contraiu novas núpcias com a Joaquina. Irmãos, que confiança essa igreja terá desse pastor que se divorciou? A palavra de um homem desse não terá força, irmão, suficiente. Esse é um dos problemas que tem se tornado comum nos nossos dias. Porque existe um grande número e considerável número de desigrejados. Por N motivos, mas um dos motivos é esse. Porque às vezes os irmãos vê, o camarada foi casado, foi infiel, ignorante, grosso o seu primeiro casamento, dissolveu o seu primeiro casamento, e aí novamente casa de novo e está à frente do trabalho. Queridos, que confiança é essa? Que segurança é essa que esse pastor divorciado passará para a sua igreja? Meu irmão, nenhuma. Um pastor divorciado que foi infiel no seu casamento deve ser substituído, irmãos. Agora, lógico, a gente precisa também entender uma coisa, que a Bíblia também nos mostra, em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 11, diz: se porém se apartar, fique sem casal que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Queridos, acontece problemas no casamento. E existem algumas exceções. Sabia disso? Existem algumas exceções. Ou seja, o marido, o pastor, ele é fiel ao casamento dele, à família dele, à igreja dele, e a mulher dele não tem um pingo de motivação, de entusiasmo para acompanhar ele. Foram chamadas, sabe que o marido tem chamado, sabe que ela tem chamado para estar com ele, mas infelizmente se omite a exercer o ministério ao lado do varão. Aí o varão acaba caminhando tecnicamente sozinho na caminhada. Há também uma outra circunstância, qual? Que às vezes a esposa ela é infiel ao casamento dela.
Era uma missionária, considerada uma pastora, tinha uma família sólida, estruturada, mas que optou por ser infiel ao seu casamento e abandonou esse varão. O que fazer com esse pastor? Lógico, a igreja está vendo que o pastor não teve culpa, não foi infiel, não foi a causa da dissolução do seu casamento, da destruição do seu casamento. A igreja vê que esse homem é um homem de Deus, um homem competente, um homem de exemplos no meio da comunidade da fé. E a igreja resolve permitir com que esse homem continue cuidando da sua igreja. Agora, um pastor que foi abandonado, um pastor que sofreu uma infidelidade por parte da sua esposa, lógico, ele precisa ser acompanhado, a gente precisa entender isso. Ele precisa ser abraçado. Outros pastores, ou seja, se ele é um pastor local de uma convenção, outros pastores devem chamar, devem conversar com ele. Se ele não se sentir seguro de continuar à frente do rebanho, tudo bem. Tudo bem, ele será substituído. Abre-se uma exceção, será substituído para ele passar por alguns cuidados, alguns acompanhamentos, tirar um tempo para ele, tudo, querido, porque ninguém tá preparado para ser traído, ninguém está preparado para ser passado para trás. Principalmente um pastor convicto de sua chamada, um pastor competente, que trabalha, que aposta todas as suas fichas, o seu casamento, a sua família, a sua igreja, a sua chamada, passar por um trauma desse. Não é fácil, irmão. Aí esse pastor é substituído, se ele quiser ser substituído. Se a igreja não vê nenhum problema, não, pastor, estamos com o senhor não teve culpa, a sua esposa foi infiel, e nós queremos que o senhor continue ainda sendo o nosso pastor. Se esse pastor tiver condições ou condição de estar ali, que ele fique ali. Que ele fique ali. Caso contrário, se divorciou, terminou um casamento com a Joaquina e agora foi infiel ao seu casamento lá atrás, adulterou e agora contraiu novas núpcias, queridos, isso é pecado. Então esse camarada não está apto para estar na frente do trabalho, na frente do povo, à frente do rebanho, irmão. Pastor, ele foi infiel à sua esposa. A igreja toda soube, mas a esposa dele perdoou. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa encontra misericórdia. A Bíblia diz isso. Aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa encontrará misericórdia. Em 1 João, no capítulo 1, traiu a esposa o perdoou. Será que Deus o perdoou, pastor? Vamos ver o que diz no versículo 9. 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Deus é poderoso para nos perdoar, irmão. É a graça. Se foi infiel, se era um pastor, estava à frente do trabalho, tendo muita confiança na fé dos irmãos, foi infiel ao seu casamento e a sua esposa decidiu no seu coração em perdoar para não dissolver a família, perdoou para não desfazer o casamento, ele se mostra arrependido, será perdoado pelo Senhor. Porém, tem que ser substituído. Não tem como manter uma pessoa assim na frente do trabalho, porque ele não será exemplo para os demais. Porque se caso acontecer, que isso pode acontecer no meio do povo, a questão das infidelidades conjugais, que moral esse homem terá para disciplinar alguém? Para dizer, não é permitido, sairá da tua posição, ficará disciplinado. Como é que as pessoas vão reagir diante disso? Querido, vão dizer, você não foi disciplinado. Você continua na mesma posição. Então, por mais que a esposa o perdoe,
eu deixo aqui o meu posicionamento. Esse homem deve ser substituído. Deve ser substituído. Se tiver como, deixa ele lá, ele vai sendo observado e tudo. Se possível, se tiver como deslocá-lo para um outro lugar, desloque ele para um outro lugar. Porque um pastor é alguém de muita confiança no meio da fé, irmão. O pastor é alguém de muita confiança na fé, a gente precisa entender isso. Mas que ele pode destruir esta confiança, acabar com esta confiança. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, deixe seu like e que Deus te abençoe.